graça e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos e com todas que estão me vendo e estão me ouvindo. Eu quero agradecer a Deus nesse momento, por esse momento especial que Deus coloca na nossa vida, todos os domingos, no culto dominical. Pai querido, muito obrigado por esse momento que o Senhor tem nos dado todo domingo, Senhor, na Tua presença, no culto dominical. Ó Jesus, que o Senhor esteja falando conosco nesta noite, que o Senhor esteja ministrando os nossos corações e as nossas mentes. É o que nós te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém. Amados, antes de nós estarmos falando da palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu quero mais uma vez lembrar os irmãos e as irmãs do momento de confissão. Momento esse que você deve ter na tua casa, todo dia. Todo dia, não se esqueça. Momento de você pensar em tudo que você fez durante o dia, refletir nos momentos em que você muitas vezes não teve tanta paciência como devia, no momento em que as palavras saíram da sua boca e que você se arrepende. Momento de confissão. É um momento muito importante na nossa vida. E nesse instante, eu quero junto com você fazer este momento. Feche os seus olhos e olhe para dentro de si. Pai querido, em Teu nome, Jesus, coloco minha vida, a vida da minha família, a vida da igreja, de todos que me ouvem nesse instante. Pai de amor, perdoe os nossos pecados, as nossas transgressões, porque carecemos de Ti todo dia. Reconhecemos nossas fraquezas, reconhecemos, ó Pai, que de nós mesmos nós não podemos nada nesta vida, se o Senhor não estiver conosco. Por isso pedimos a Ti que nos perdoe, nos limpe, nos purifique dos nossos pecados, sejam eles pequenos, sejam eles grandes, porque para o Senhor não existe pecado pequeno ou grande. O Senhor vigia e prescruta os corações de cada um. Por isso clamamos a Ti, por perdão, Pai, por omissão em palavras, em atitudes e ações que muitas vezes temos e que não agradam o Teu coração. Reconhecendo que o Senhor tem nos perdoado a cada dia. Muito obrigado a Jesus por esse momento e por conceder a nós o perdão dos nossos erros. Ensina-nos, ó Pai, a cada dia não cometer os mesmos erros, mas nos santificar e nos purificar para cada dia estar, Senhor, limpos na Tua presença. Em Teu nome te pedimos. Amém. Irmãos, um dos maiores milagres de Deus é a salvação do ser humano. E nesses últimos anos e meses e dias que nós estamos vivendo, nós nunca ouvimos tanto o povo clamar a esse Deus. Alguns por interesse, somente para resolver os seus problemas pessoais. Mas muitos servos e servas do Senhor têm clamado para que essa pandemia, esse vírus e outras situações que nós enfrentamos no mundo de violência acabe. Nós temos visto pessoas se colocar na Tua presença em jejum e oração, realmente com o coração contrito, pedindo a Tua misericórdia. Nos 4 cantos da terra, nós temos visto testemunhos de pessoas que clamam, que buscam a esse Deus maravilhoso, que é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Nos dias de Jesus, Ele fez coisas maravilhosas, coisas que ninguém tinha feito e que ninguém podia fazer. Jesus realizou milagres nos dias em que Ele esteve aqui conosco, nos seus 3 anos e meio últimos de sua vida. Jesus ressuscitou mortos, Jesus curou cegos, Jesus fez aleijado andar, Jesus fez com que mortos ressuscitassem, numa forma de cura, porque a morte não deixa de ser uma doença, mas numa forma de cura. Jesus ressuscitou morto, como o filho da viúva de Naim,
como Lázaro. E a palavra de Deus diz que se tudo que Jesus fez tivesse escrito, não caberia em livros. Então, queridos, muitas coisas Jesus fez, muitos milagres nos seus dias. Jesus curou leprosos. Um homem leproso chegou até Cristo e disse: Senhor, Jesus perguntou: o que tu queres que fazes a ti? Ele falou: eu quero ser curado. Jesus falou: eu quero que tu seja curado. E aquele homem foi purificado. Sem contar que Jesus tinha autoridade nas suas palavras. Jesus falava com autoridade, com destemor. Jesus falava sem medo. Jesus falava sem medo de errar, porque a sua palavra era verdade. Tudo isso nós vimos nos dias em que Jesus estava no meio de nós, aqui no nosso mundo humano. Queridos, um apóstolo chamado Paulo, grande apóstolo do Senhor Jesus, defendeu Jesus de muitas formas, testemunhou Jesus de muitas formas, falou a respeito do Mestre de muitas formas. Paulo é um homem que testemunhou não só em Jerusalém. Paulo testemunhou longe, em toda a Ásia. Paulo esteve em Roma, onde acabou falecendo, e lá Paulo testemunhou Jesus Cristo. Alguns teólogos afirmam que até na Espanha Paulo teve. A Escritura não fala sobre isso. Algumas pessoas pensam assim. Paulo foi o apóstolo dos gentios. Paulo foi o apóstolo das nações. Das mãos de Paulo, dos seus lábios também saíam milagres. A Escritura testifica isso. Paulo testemunhou que Jesus era o Salvador do mundo, que Jesus era Senhor. E Paulo fez isso muitas vezes, não foi uma vez só. E com o testemunho de Paulo, muitas pessoas mudaram de vida, muitas pessoas transformaram as suas vidas. O interessante de Paulo é que ele não só evangelizou e pregou para as pessoas comuns do povo, não só nas feiras livres onde ele passava, onde um dia uma moça chamada Lídia ouviu a sua palavra e mudou o seu coração e toda a sua casa foi batizada. Não só Lídia, que era uma pessoa do povo, mas Paulo também pregou a reis, como a Festos, Agripa e a muitas autoridades. Paulo em Roma, quando preso, Paulo evangelizou mulheres de políticos. Paulo fazia isso. Paulo tinha essa destreza de pregar e de falar sem medo. Houve um momento, registrado lá no livro de Atos, no capítulo 13. Houve um momento em que Paulo testemunha Jesus. Paulo fala de Cristo Jesus com toda a autoridade. E ele prega que Jesus é o Senhor e Salvador. E ele prega às pessoas que são judias, pessoas que conhecem a Escritura Sagrada, conhecem o hebraico. Paulo prega a essas pessoas de uma forma tremenda, mostrando para elas que realmente o Jesus é o Senhor e Salvador. Mas o que me chama a atenção quando Paulo dá esse testemunho dele lá em Antioquia, o que me chama a atenção é o verso 40 e o 41. Esses dois versos me chamam a atenção, porque esses dois versos também estão registrados no livro de Abacuque, capítulo 1, versículo 5. O apóstolo Paulo faz uma defesa do Senhor Jesus, e depois ele diz assim, no versículo 40 e 41, notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. Notai, pois, que não sobrevenha sobre vós isto. Vede, ó desprezadores, pessoas que desprezam as maravilhas
que Deus realizou nos dias de Cristo, e a maior maravilha, onde todos não acreditavam, e hoje, nos dias de hoje, ainda tem pessoas que não creem. A maior maravilha de tudo que Deus fez foi a ressurreição do Senhor e Salvador. Versículos antes desses dois textos que eu li, desses dois versos, Paulo diz que Davi foi servo de Deus, mas adormeceu, quer dizer, morreu e viu a corrupção. Paulo diz que Jesus Cristo morreu, mas não viu a corrupção, porque o seu físico 3 dias depois, antes de se desfazer, voltou à vida e andou com seus discípulos por 40 dias, pregando, evangelizando e abrindo as suas mentes para tudo que em 3 anos e meio ele pregou. Meu irmão, Paulo chama minha atenção e a tua quando ele diz: ó desprezadores. Muitos hoje desprezam os dias de Jesus. Amados, nós temos visto isso no mundo de hoje, as pessoas glorificando a Deus em Cristo Jesus, orando e clamando para que Jesus Cristo detenha sua mão poderosa sobre esses países, com todo o sofrimento que alguns países passam, com esse fogo avassalador, com essa Covid-19 que vem assolando o mundo. O povo tem se ajoelhado, tem se colocado. Com tudo isso, ainda tem gente que despreza o dia do Senhor. Desde quando ele chamou 12 discípulos para serem seus servos e dar testemunho a todas as nações.